Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Pela segunda vez em menos de uma semana, uma notícia dominou completamente a internet. A primeira delas foi a que eu falei no meu vídeo anterior, quando o Matt Damon disse que teria feito um salário aí de 250 milhões de dólares. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, eu vou colocar ele aqui do lado para vocês. E no decorrer dos últimos dias, nas últimas 24 horas, na verdade, o Martin Scorsese deu algumas declarações bem polêmicas a respeito do universo Marvel. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso hoje. Então vamos lá! E galera, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu tô tentando chegar à marca de 150 mil inscritos até o final desse ano. Se continuar no ritmo que tá, provavelmente eu não vou chegar, então se vocês pudessem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então pessoal, antes de começar a falar qualquer coisa a respeito do vídeo, quem assistiu meu vídeo do Coringa alguns dias atrás sabe que eu sou um enorme fã do diretor Martin Scorsese. Ele é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos. Ele eu acho que é o único diretor na história de Hollywood que tem um clássico na década de 70, 80, 90, 2000, 2010. Ele conseguiu fazer um clássico em cada década, então eu acho que ele deve ter a opinião dele respeitada, mas a gente tem que encarar a realidade que todo mundo é passível de falar alguma bobeira em algum momento da sua carreira. E o que foi que o Martin Scorsese, esse lendário diretor, se não me engano ele tem 73 anos de idade, o que foi que ele falou nas últimas 24 horas? Ele estava dando uma entrevista para a revista Empire quando perguntaram para ele o que ele achava dos filmes da Marvel. E eu não vou falar exatamente o que ele falou, mas ele disse basicamente que não assiste os filmes, que tentou assistir. A gente não sabe exatamente quantos filmes ele tentou assistir, mas que ele não gosta dos filmes e que ele não considera o que a Marvel faz como cinema, porque os filmes não transmitem emoções e etc. O que ele falou foi mais ou menos nesse sentido, que a Marvel não faz cinema porque a Marvel não transmite emoção para o espectador e etc. Então, eu acredito que o que ele falou está fundamentalmente errado. Então, o que ele falou foi mais ou menos nesse sentido, criticando duramente o que a Marvel faz e dizendo que o que eles fazem não é cinema. E ele falou também que não são filmes, são mais parques de diversão. E eu particularmente discordo do que ele falou, eu não concordo, eu acho que ele tem o direito de dizer o que ele quiser, obviamente, e ele deve ter a opinião dele respeitada. Eu tô vendo muitas pessoas xingando ele nas redes sociais e etc, mas eu não acho que nenhum dos dois lados está correto, nem quem está defendendo plenamente o que ele falou. Tem muito pseudo-cinéfilo por aí que se coloca no pedestal dizendo que é verdade, que filmes da Marvel são isso, que filmes da Marvel são aquilo. E o meu primeiro, e eu acredito que maior problema com essa afirmação do Martin Scorsese é que eu não sei aonde estaria essa linha. Se ele não considera os filmes da Marvel como cinema, nos padrões dele, os filmes do universo da DC seriam, entre aspas, cinema. Os filmes do Transformers, os filmes lançados pela Pixar, pela Disney, os filmes do Star Wars também, que também são um universo compartilhado, focado ali na diversão, na aventura, assim como o universo Marvel, inclusive do diretor que é amigo pessoal dele, o George Lucas, e alguns filmes do Spielberg, por exemplo. Então, onde estaria essa linha? Se os filmes da Marvel não são cinema, ele teria que ter dado uma definição do que é cinema e o que não é cinema. Eu acho que ele não chegou nem perto de fazer isso. A única coisa que ele falou é que, o cinema que eu assisti antigamente, etc., a Marvel não faz isso. A única coisa que ele falou é que os filmes da Marvel não transmitem emoção, o que eu devo discordar completamente também. Os filmes da Marvel, em alguns momentos, são engraçados, que obviamente é uma emoção, você está transmitindo uma emoção para o espectador. Em alguns momentos eles são bem tristes, em alguns momentos eles dão aquela sensação de aventura. Então eu acredito que dizer que os filmes da Marvel não transmitem emoção, ainda mais vindo de uma pessoa que claramente não assistiu os filmes, eu acho errado. Lembrando que o Martin Scorsese já deu entrevistas falando que nunca assistiu um filme da saga Harry Potter também. Na época que Harry Potter estava no auge, os grandes diretores todos davam um jeito de cutucar o Harry Potter, assim como eles estão fazendo com o universo Marvel hoje. E o que eu acho mais curioso é que, se a gente for pegar essa história de não é cinema, o próprio diretor Martin Scorsese não está fazendo cinema com o seu último filme, O Irlandês, porque a gente pode achar inúmeras entrevistas de outros grandes diretores
dizendo que a Netflix não é cinema e sim televisão. E vocês vão saber que o diretor Martin Scorsese está fazendo um filme para a Netflix. Então ele está se colocando na categoria de quem não faz cinema, lembrando que ele não conseguiu financiamento com nenhum dos grandes estúdios para pagar mais de 150 milhões ali para fazer um filme de máfia, considerando que o último filme que ele fez, que foi o único filme que ele fez nos últimos 5 anos, foi Silêncio, e o filme não conseguiu nem se pagar, o filme deu um baita prejuízo ali para o estúdio, então ele não conseguiu financiamento, e a única empresa que pegou um caminhão de dinheiro e jogou no quintal dele para fazer o Irlandês foi justamente a Netflix. Então, como eu falei, a opinião dele deve ser respeitada, mas respeitar a opinião do Martin Scorsese como um gênio do cinema é bem diferente de concordar com o que ele está falando. E eu achei a melhor resposta de todas, eu achei a resposta do James Gunn, que é o diretor de Guardiões da Galáxia, e ele falou o seguinte, que ele ficou muito triste, ele ficou irado ali, quando ele viu muitas pessoas criticando A Última Tentação de Cristo, que é um filme do Martin Scorsese, antes de assistirem o filme. Muitas pessoas estavam criticando o filme do Scorsese por tratar Jesus ali, por ter essa temática, mesmo antes de conferir. E ele disse que se sentiu muito triste ao ver o Martin Scorsese fazendo a mesma coisa com os filmes da Marvel. E eu devo concordar plenamente com o que ele falou, porque o Martin Scorsese falou que tentou assistir os filmes da Marvel, mas que não conseguiu. Então a gente não sabe se ele tentou assistir o Homem de Ferro, se ele tentou assistir o Hulk, se ele tentou assistir o Thor, se ele tentou assistir só o Vingadores e não gostou e já desligou a televisão. A gente não sabe se ele assistiu um filme, 2 filmes, ou se ele tentou ver um pedaço de um dos filmes. Então ele está julgando um universo cinematográfico de 23 filmes, 24 filmes, eu não me lembro nem qual é o número mais de filmes, sem ter assistido nem metade. Eu já vi outros diretores falando que não gostavam do universo Marvel, mas, por exemplo, que adoraram Guerra Infinita, que adoraram Soldado Invernal e etc. Então eu acho que ele não tendo assistido os filmes, ou ele poderia explicar um pouquinho melhor o que ele considera cinema e o que ele não considera cinema, ou ele deveria dar uma opinião sincera a respeito desse assunto, dizendo que não assistiu os filmes e ponto final. Falar, não é do meu interesse, eu não acho que são grandes filmes, o que eu assisti eu não gostei, mas ir um pouquinho além e falar que não é cinema, eu discordo plenamente, ainda mais considerando que cinema é escapismo. Se a gente analisar os primeiros grandes diretores, o Georges Méliès, que inclusive foi tema de um filme do Martin Scorsese, né, do Hugo Cabret, o Georges Méliès fazia filmes de fantasia, fazia filmes ali fantasiosos também. Então, o cinema que o Martin Scorsese está falando, de filmes sérios, filmes que transmitem emoção, filmes que transmitem drama, como Taxi Driver, como vários outros filmes, não é o que sempre foi considerado cinema. O cinema sempre teve filmes mais fantasiosos, O Mágico de Oz é um dos grandes clássicos aí. Eu entendo de onde vem esse ódio dos grandes diretores. Ele, obviamente, teve um trabalho enorme para fazer o filme Silêncio, que eu gosto bastante, com o Liam Neeson, com o Adam Driver, com o Andrew Garfield. O filme tem um elenco excelente e o filme não teve resultado nas bilheterias. E ele vê lá um filme que ele fez fazendo 20 milhões, enquanto a Marvel fez 5 bilhões em 2019, e ele não consegue nem financiar os seus próprios filmes. Então eu acho que tem um pouco de dor de cotovelo sim, tem um pouco de inveja dele ver o precioso cinema que ele sempre admirou ali desde a década de 60, 70, sendo completamente dominado pelos filmes de herói, mas o que ele tem que encarar é a realidade que provavelmente o cinema nem existiria mais da forma que a gente conhece. As pessoas não estariam indo muito aos cinemas se não fossem esses grandes filmes de super-herói. Se a gente pegar aí a última década, quem sustentou as redes de cinema foram justamente os filmes da Marvel, os filmes de Star Wars, os filmes da DC. Muitos dos top 10 aí, ano após ano, são justamente esses filmes. E os filmes que o Martin Scorsese, entre aspas, considera cinema, a maioria, primeiro, é antes da década de 70. Se você pegar a lista dos 100 filmes favoritos do Martin Scorsese, que eu já peguei, porque, como eu disse, é um diretor que eu admiro muito, a grande maioria dos filmes são da década de 30, 40, 50. Então, mesmo na concepção dele, na década de 70 e 80, ele já gostava do que veio antes. E o principal motivo pelo qual eu acho que ele falou essas coisas, que ele botou essas ideias aí pro mundo, obviamente ele sabia que isso ia chamar bastante atenção, nada como cutucar os filmes da Marvel para trazer uma mídia para você. Ele vai lançar o filme na Netflix, então, como jogada de marketing foi excelente, porque qualquer reportagem
que vai falar a respeito desse assunto, que o Scorsese falou mal dos filmes da Marvel. Obviamente as pessoas vão falar também que o Scorsese está lançando um filme na Netflix. Então foi um marketing sensacional, mas eu acredito sim que tem um pouquinho de inveja, um pouquinho de dor de cotovelo nesses comentários, principalmente se a gente considerar que ele nunca falou mal abertamente de Star Wars, por exemplo, e principalmente porque eu dei uma pesquisada, como sempre, eu não peguei somente a notícia e trouxe aqui para compartilhar para vocês, eu dei uma pesquisada e já desde 2012, 2014, ele já estava dando vários comentários nesse sentido, que a geração de filmes atuais não é mais uma geração como a dele, e ele já tá falando, inclusive em cartas, em entrevistas, que ele não gosta muito do cinema atual e que ele não considera cinema. Então, dessa vez, focaram mais a crítica para os filmes da Marvel, mas ele já disse isso a respeito do cinema atual como um todo, e somente agora defendendo um pouquinho mais o universo Marvel. É um universo que inclusive já ganhou vários Oscars, que concorreu a um Oscar de melhor filme. O maior filme de todos os tempos é um filme desse universo. Com certeza é a maior franquia cinematográfica de todos os tempos. Então eu acho que ele falar que não é cinema, sendo que o universo Marvel é uma das franquias que tem carregado as salas de cinema nas costas nessa última década, eu realmente acho que ele viajou bastante e mesmo sendo um gênio aí, um dos maiores gênios, talvez o meu diretor favorito em termos de número de filmes excelentes que ele tem na carreira, desde Taxi Driver até O Lobo de Wall Street, ele tem um período aí de quase 50 anos fazendo um filme excelente atrás do outro. Eu já assisti a filmografia dele inteira, mas a gente não pode presumir que tudo que ele fala é lei, como muitas pessoas estão falando. Respeita o Martin Scorsese, obviamente se ele está falando a respeito do cinema, é verdade. Tem muitos cineastas aí mundo afora que merecem respeito, mas que falam um monte de abobrinha aí nas entrevistas, então eu não acho que só porque ele falou a gente não pode discordar, e eu discordo sim. Então agora só abordando rapidamente a parte que ele fala que não são filmes e sim parques de diversão. Eu acho que ele mesmo se contradiz quando ele disse que os filmes da Marvel não transmitem emoção e logo depois ele fala que ele compararia os filmes da Marvel a parques de diversão. E parques de diversão não transmitem emoções? É um dos lugares que as pessoas mais se emocionam ali. Eles não vão chorar num parque de diversão, mas alegria e aventura, por exemplo, também são emoções muito fortes que fazem as pessoas retornarem sempre para assistir mais e mais filmes da Marvel. Ele tem todo o direito de discordar de tudo que a Marvel representa, ele tem todo o direito de odiar os filmes, de se sentir ressentido ali por não conseguir financiar os seus próprios filmes, enquanto a Marvel ali tá jogando dinheiro em cima de um monte de criador, em cima de um monte de gente, mas eu acho que ultrapassar essa linha falando que não é cinema, eu acho errado. Então, pessoal, como sempre, eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa controvérsia envolvendo Martin Scorsese. Vocês acham que ele tá correto dizendo que os filmes da Marvel não são cinema? Ou vocês acham que ele tá errado? E qual vocês acham que é o motivo que levou ele a falar essas coisas? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.